nós temos alguns divisores de águas recentes em regulamentação de mercado de capitais, em práticas de governança ao redor do mundo, no advento das leis anticorrupção no Brasil, como em outros países, e nas práticas relacionadas a isso, que funcionam como desafios para as empresas e que acabam por demandar uma cultura que não é exatamente a cultura de controles internos e de compliance, mas que está diretamente ligada à cultura de controles internos e de compliance. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos a necessidade hoje, nas grandes empresas brasileiras, nas empresas profissionais, de viver uma profissionalização muito maior das atividades empresariais, do ponto de vista dos processos decisórios, do ponto de vista da construção das decisões. Então, o que eu tenho visto? Que nós estamos vivendo, sobretudo nas grandes empresas, um processo de uma nova construção de legitimidade dos processos empresariais. Quando a gente pensa na aplicação disso no Brasil, o que a gente vê é que o processo decisório vai se refinando. Nós estamos tendo um processo de amadurecimento do nosso ambiente empresarial no Brasil, e eu acho que nós podemos ver isso com as perdas que companhias como Sadia e Aracruz tiveram em operações de derivativos. Nós tínhamos companhias de grande porte, temos ainda companhias de grande porte, no século XXI, operando em mercados extremamente complexos, com estatutos do século XIX. Hoje, nós vimos que procedimentos, controles, comitês, todas essas realidades têm que sair do papel e produzem efeitos relevantes do ponto de vista de governança. Esse é o passo que, ao meu ver, nós estamos dando hoje com 30 anos de atraso, pelo menos. Esse é um ponto importantíssimo. Na verdade, justamente porque nós tendemos a ver esses procedimentos como burocracia, é muito comum que empresas que diziam que tinham estruturas de controles internos tinham só papel. Essa linha é o grande divisor, é o que é verdadeiramente importante. Eu acho que, no fundo, o correto é pensar que todo procedimento de controle tem que ser coerente com as atividades que a companhia desenvolve. Todo procedimento de controle tem que partir de uma avaliação dos verdadeiros riscos a que uma companhia está sujeita. A grande frase de efeito hoje, quando se está discutindo qualquer tipo de mecanismo de controle interno, qualquer tipo de regra interna muito mais abrangente, é mecanismo baseado em risco. É o que se usa para regulação financeira também. Você tem que ter regras baseadas em risco. Você precisa ter formas de avaliação dos riscos a que você está sujeito e precisa criar procedimentos e controles que sejam capazes de enfrentar esses riscos de maneira adequada. Uma companhia que tem excessiva exposição ao poder público tem nos procedimentos de contratação em relação ao poder público um fator de risco relevante. Uma companhia que tem operações financeiras relevantes, porque ela precisa fazer hedge ou porque ela tem necessidade de administrar posições financeiras mais complexas, tem na sua tesouraria um fator de risco a ser considerado. E essas coisas têm que ser avaliadas. Os fatores, os procedimentos têm que ser atentos à realidade de cada tipo de agente. Nós temos um clássico dilema do ovo e da galinha. É muito difícil saber o que vem antes. Em larga medida, grandes projetos de infraestrutura num país como o Brasil, que está sujeito a ciclos econômicos, em que muitas vezes o mercado não consegue atender a determinadas demandas, estão ligados a algum tipo de financiamento estatal. Mas esse financiamento estatal traz também uma série de riscos, uma série de outros problemas. O problema das escolhas não tão republicanas, o problema da seleção mais ou menos arbitrária de quem deve ser beneficiado pelas escolhas estatais, uma vez que muitas vezes se está lidando com recursos escassos. Por conta disso, eu tendo a ser um entusiasta de soluções de mercado para o financiamento das atividades empresariais. Agora nós temos aí uma série de outros desafios que acabam surgindo. Primeiro grande desafio, quando a gente fala em soluções de mercado e quando a gente fala, para trazer para a minha área, em desenvolvimento de mercado de capitais,
porque o mercado bancário nem sempre é o mais adequado para financiar empreendimentos de longo prazo. Você tem dificuldades para fazer empréstimos de grande porte, você tem dificuldades do ponto de vista da duração desses empréstimos. Então, pensando em mercado de capitais, a gente não pode ficar pensando só em oferta de ações, pensando só em IPO. Nós tivemos algumas levas de ofertas públicas de ações no Brasil, correspondentes a momentos de euforia da economia brasileira, a percepção de que havia necessidade de novos investimentos, mas a gente às vezes deixa de lado uma dimensão crítica em relação a isso. É necessário captar sempre por emissão de ações? Um financiamento das empresas pelo mercado envolve sempre, em qualquer hipótese, emissão de ações, ou nós temos que pensar na combinação com outros instrumentos? Uma das coisas que todo mundo diz, que eu acho que está correta, é que nós temos que desenvolver um mercado de dívida corporativa no Brasil. Nós temos emissão de debêntures, temos emissão de notas comerciais, tudo isso ligado a relações privadas. É uma forma de, muitas vezes, um banco meio que securitizar um crédito que ele tem em relação a uma empresa, uma dívida de uma empresa em relação a ele. Eu faço uma operação de crédito e coloco aquilo sob a forma de debêntures ou de notas comerciais para uma determinada finalidade. Muitas vezes esses títulos não circulam em mercado. Será que nós não precisamos pensar mais seriamente em como criar um mercado secundário de dívida corporativa, um mercado em que de fato esses títulos de dívida circulem e ao qual as empresas possam recorrer quando elas vão se endividar? Esse é o dilema de praticamente todo o país em desenvolvimento. Em todos existe o mesmo tipo de discussão. Em todos os problemas são muito parecidos. O nível de endividamento público é um desses problemas. A gente tem uma dívida pública tão grande no Brasil, tão pesada, que de um modo geral acontece o chamado efeito crowding out. Você tem títulos de dívida que pagam tão bem, emitidos pelo governo, que tem um risco de crédito de um modo geral mais baixo, que eles afastam do mercado outros tipos de títulos. E aí os títulos de dívida privada, que tem risco de crédito, que tem estruturas muitas vezes mais complexas, são esquecidos pelos participantes do mercado. Então, talvez um dos pré-requisitos para desenvolver um mercado de dívida corporativa no Brasil seja pensar no equacionamento da nossa situação fiscal, seja pensar em como o governo vai administrar a sua excessiva exposição a credores. Segundo ponto, nós temos ainda hoje disfunções tributárias que tornam a aquisição desses instrumentos desinteressantes. Então, existem diversos desafios para enfrentar para se criar um mercado de dívida no Brasil. E a vontade de enfrentar esses desafios, ela vem de forma cíclica. Periodicamente, o governo decide desenvolver um mercado de dívida, decide tomar uma série de medidas, faz mudanças legais, resolve alguns problemas, não resolve outros, daqui a algum tempo todo mundo esquece. E quando a gente chega nesses outros instrumentos, qual que é o desafio que se apresenta? Isso naturalmente é uma leitura muito pessoal, é muito fácil a gente dar receitas para captação de recursos sem olhar quais são as necessidades concretas das pessoas. Mas eu acho que nós precisamos repensar o regime jurídico de alguns desses instrumentos para verificar se eles estão sendo capazes de atender às suas finalidades. São pequenas reformas e esse é um bom ponto. No Brasil, nós temos uma coisa que durante o período de crise foi particularmente boa. A maior parte dos instrumentos de mercado é sujeito à regulação de alguma maneira. O conceito de valor mobiliário é suficientemente amplo para cada vez que se cria um novo produto, ele já estar debaixo da competência do regulador, na maior parte dos casos da CVM. Por um lado, isso é bom, isso nos ajuda a não correr o risco de produtos que surgem na sombra, que acabam gerando excessiva liquidez e que podem virar uma pirâmide, podem trazer determinados danos, mas por outro lado, esse é um instrumento que tem que ser usado com cuidado. E aqui, para voltar para a sua questão, a gente está tratando sempre de regras micro. Nós não estamos tratando de grandes reformas macroeconômicas, nós não estamos tratando de nada que seja muito diferente do que
a discussão sobre soluções específicas no regime específico de determinados instrumentos. Para mim, é disso que nós verdadeiramente precisamos no Brasil hoje. Olhar para os instrumentos que nós temos, para a capacidade que eles têm de atender às suas finalidades, para o tipo de proteção de que o mercado, o público investidor, o Estado, realmente precisam a cada caso. E nós temos que fazer esse exercício de forma crítica e com bastante transparência. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, para falar a verdade. Muita gente defende que o BNDES teve e tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. E eu sempre me pergunto, será que ele tem de fato esse papel? Ou será que a atuação do BNDES não concorre em larga medida com o mercado de capitais? Então, é importante repensar esse papel do BNDES, da mesma maneira que é importante repensar o papel dos fundos de pensão do nosso mercado. Todo mundo acha não, mas muito se diz que os fundos de pensão têm um papel essencial para o desenvolvimento do mercado como investidores institucionais. Será que eles têm atuado da maneira mais adequada dessa maneira? Será que a atuação dos fundos de pensão tem se dado de forma a aumentar a liquidez do nosso mercado, a melhorar os padrões de qualidade de decisão? Ou será que muitas vezes as decisões de investimento são questionáveis, que muitas vezes os fundos de pensão repetem padrões que já são padrões usuais de investimento, sem muito mais criatividade? Eu acho que em todos esses pontos em que nós temos uma inter-relação entre o público e o privado, há potenciais vantagens para o desenvolvimento do mercado. O BNDES pode cumprir um papel importante, os fundos de pensão podem cumprir um papel importante, mas há também diversos riscos ou diversas ineficiências, e muitas vezes nós estamos sujeitos mais a esses riscos e ineficiências. Uma coisa que eu aprendi no meu período de setor público, quando eu era diretor da CVM, é que talvez não haja nada pior do que ser a prioristicamente liberal ou a prioristicamente intervencionista. A vida real é muito mais complexa. Eu tendo a ter uma orientação um pouco mais liberalizante em relação ao funcionamento do mercado para alguns efeitos. Eu acho que o Estado deve atuar sobretudo como regulador e não necessariamente como parte em uma série de operações por causa daqueles riscos que aquela atuação direta acaba trazendo.